no final que eu fiz. Ótimo. Vamos Foi ver conta como você própria. sabe fazer. Ó, foco no que o problema está pedindo, potência. Potência vai ser sempre trabalho por tempo, beleza? Sim. O trabalho aqui é o quê? O trabalho é a Por- energia para que essa caixa suba, ok? Beleza? Certo. Bem, a energia para que essa caixa suba, o trabalho, como qualquer trabalho, pode sempre ser calculado como força vezes Às vezes deslocamento. deslocamento. Isso, exatamente. Bem, qual é a força que está tendo que ser aplicada aqui, né? A força que está tendo que ser aplicada aqui é a força-peso. É identicamente igual à força-peso. Sim. Que Porque a seria força. 660. Isso, mas tu tem que entender que é a força-peso, não por decoreba aqui, nem sempre é ela. Mas É. nesse caso é ela por causa da velocidade constante, ok? Porque significa que, então, a força que está agindo nessa caixa para que ela suba é identicamente igual à força-peso. Hum. Porque se ela não fosse igual à força-peso, se ela fosse maior que a força-peso, a velocidade não seria constante, porque haveria uma aceleração, entendeu? Mas como ela vai com velocidade constante, ela está no que a gente chama de equilíbrio. O equilíbrio não é só quando está parado, professor. Não. O equilíbrio é quando está parado ou com velocidade constante. Então, está em equilíbrio o somatório das forças, certo? A segunda lei de Newton aqui, somatório das forças, as duas forças que hajam na caixa, é zero, beleza? Entendido? Entendido. Então significa que a força é igual ao peso. A força que puxa o cara para cima é igual ao peso. Então a gente pode dizer que, no fim das contas, a potência aqui, cuidado com os P's, né? Vou chamar esse P aqui de P com risco embaixo. P de potência. É igual ao Ah, trabalho, que a gente dá viu que é pra, força vezes deslocamento, e a força, por sua vez, é massa vezes gravidade, que nem você fez a conta agora há pouco, vezes dividido por tempo, certo? Às vezes, cara, ó, grava o que eu vou falar que pode se cair na prova, hein? Às vezes, num problema como esse, ele te dá hã? a velocidade constante que ele cita. Que é Ele nesse fala, caso, né, que ele eu não queria cita falar aqui. 2. Aqui ele não citou. Aqui ele só falou o tempo. Ele não citou a velocidade. Ele só falou que a velocidade é constante, mas não falou qual é o valor. Eventualmente dá para descobrir se tu quiser, mas desnecessário. Mas às vezes ele fala a velocidade. Daí tu tem que substituir a velocidade, entendeu? D dividido por T é igual a velocidade. Entende? Uhum. Não nesse caso, mas num outro caso que pode aparecer na prova. Se for o caso, você multiplica a força por velocidade, beleza? Aqui não precisa. Aqui é só jogar os valores que estão no enunciado agora e que você chega na resposta, tá bom? Consegue ver aí? Consigo. Então vai lá. Agora é contigo. Chegue na resposta da potência, por favor. Ok.
Pô, eu fiz aqui. Ótimo. Qual foi a resposta? 99? 99? Bem, você nunca pode dar uma resposta para um físico sem a unidade. Ele Watts. cita. Isso, watts. Muito bem. Vamos ver se a resposta é essa mesmo. 66 vezes 10 vezes 18 dividido por quanto? Por quanto você dividiu? Eu dividi por 2 minutos, só que transformei em segundos, né? Maravilha, menino Dia esperto. 120. 120, isso mesmo. Então, bem, dá 99, né? 99 táxi, beleza. Você De gostaria que bola. eu enviasse? Não precisa não, confio no seu taco. Ok. Vamos então ver o PDF que sua mãe enviou. Vamos ver. E nesse PDF eu tenho tudo respondido, só queria verificar mesmo. Tem alguma questão que você esteja mais ansioso para ver? É, a primeira em específico. Uhum. Tem bastante questão aqui. Tem algumas que eu tenho, assim, mais ou menos de receio. Hum. Vai que a gente consegue fazer todas. Aqui na alternativa, eu escutei um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, às vezes, é conhecida como lei da inércia. É aquela lei que o pessoal gosta de dizer assim, ó. O corpo que está em repouso ou em movimento permanece em repouso ou em movimento, a menos, e agora vem o ponto, que uma força haja sobre ele. Ok? Ok. Então, estamos buscando isso aqui nessas afirmações. Alguma coisa que envolva um corpo parado ou em movimento mudando seu comportamento. Beleza? Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é empurrado horizontalmente para a direita com uma força de mesma intensidade da força de atrito que atua sobre ele, mantendo-o em movimento retilíneo e uniforme. Bem, veja que a força está sendo aplicada, mas o objeto se move. Certo. Veja que, assim, o português aqui não está dos melhores. Eu não É, entendo se ele estava já se movendo ou não, porque a palavra mantendo significa que ele está continuando algo anterior, né? Manter é isso, certo? Então certo. ele estava se movendo? Não sei, porque aqui está usando a palavra apoiado. Então essa afirmação está meio estranha. Mas pode ser que seja, tá bom? Porque movimento retilíneo e uniforme, como eu te falei agora há pouco, é o movimento de velocidade constante, ou seja, de aceleração igual a zero. Esse é o MRU, movimento retilíneo uniforme, onde tem a equação do sorvete, onde a aceleração é zero, entendeu? E esse movimento tem a ver com a primeira lei de Newton, a lei da inércia. É aquela situação do objeto estar parado. E quando para, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Ou melhor, eu usei a palavra errada. Ele não está parado porque ele está se movendo. A É, questão é que ele está em equilíbrio. É isso que eu quis dizer, beleza? Ele não certo. está acelerado. A segunda lei de Newton envolve aceleração. É F igual a ma, né? Então tem que ter aceleração. Este objeto aqui da primeira afirmação, como você pode reler ali no movimento retilíneo uniforme, ele não está acelerado, beleza? Muito bem. Certo. Vamos ver a afirmação dele. Quando um tenista acerta a bola com uma raquete, exerce nela uma força de mesma direção e intensidade que a bola, mas sentido oposto. Tudo bem, isso é verdade, mas não tem a ver com a primeira lei de Newton. Tem a ver com É, a terceira, a lei da ação e reação. Beleza? isso daí dá pra perceber, claramente. Ótimo. Em uma colisão entre duas bolas de bilhar, a quantidade de movimento do sistema formado por elas imediatamente depois da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema imediatamente antes. Olha, essa afirmação tem a ver com conservação do momento linear. Eu não sei se você chegou a estudar isso na escola, mas é uma outra matéria, vamos dizer assim. Porém, essa matéria aqui entra no equilíbrio. Isso acontece no equilíbrio. Você não pode ter forças externas agindo para que isso ocorra. Então, de certa forma, isso tem a ver com a primeira lei de Newton. Mas vamos por hora colocar um X aqui. Tem mais a ver com o momento linear. Uhum.
Em um sistema de corpos onde as forças não conservativas não realizam trabalho, só pode ocorrer transformação de energia potencial em cinética e de energia cinética em potencial. É, que tá Bem, errado isso também. isso aqui fala sobre conservação de energia, não sobre a primeira lei de Newton, certo? Essa Certo. afirmação está certa, né? Está falando sobre conservação de energia, mas não fala sobre o que nós estamos focando aqui, que é a primeira lei de Newton. Se a força resultante que atua sobre um carrinho de supermercado quando ele se move tiver a sua intensidade dobrada, a aceleração imposta a ele também terá a sua intensidade dobrada. Isso é verdade, mas trata da segunda lei de Newton, né? Isso aqui trata de força igual a massa vezes aceleração. Imagina, você está empurrando lá, agora você dobra a força, você vai ter que dobrar a aceleração também, porque a massa permanece a mesma, certo? Certo. Então, tudo bem, essa afirmação é verdadeira, mas não é sobre a primeira lei de Newton. E Então, por aqui eu isso acho que... Oi? é que esse aqui eu fiz ele inteiro e o que eu tinha botado era A mesmo. É. Só que eu não sei se eu estou sendo chato quanto a isso, mas falar que a primeira lei de Newton é F, somatório das forças igual a zero, para mim é um erro, tá? Porém, no É, ensino médio eles costumam fazer isso. Então eu sempre fico meio perdido nesse tipo de situação. Mas, de novo, se aparecer uma questão de primeira lei de Newton, né? Cite coisas da primeira lei de Newton, você pode sempre citar, então, já que o teu professor é meio maluco, de falar uma coisa dessa, você sempre pode citar o movimento retilíneo uniforme, tá bom? Movimento sem aceleração, onde o objeto ou está parado ou está em movimento retilíneo uniforme, que é uma velocidade constante, sem aceleração, beleza? beleza. Tá bom. Essa aí foi mais por exclusão do que qualquer coisa. Beleza. Vamos. Bem, vamos lá. Você fez as outras? Você fez a dois? Eu fiz toda essa folhinha, na verdade. Hum. Ah, mas sua mãe mandou, achei que tu queria ver ela. Ah, que eu queria confirmar tudo e também que a mamãe mandou errado. Tem outra folha para mandar? Tem essa aqui, que era aquela que eu queria realmente, assim, ver, porque eu tenho muita dúvida. Quer ver essa, então. Então tá bom, vamos ver essa. Mas tu disse que fez tudo. Achei estranho. Como é que tu fez tudo e tem dúvida? Não entendi. É, Anyway. agora é o certo. Tá. O veículo segue uma estrada horizontal. Tá, tá bom. Eu recebi um arquivo Word aqui. Vamos ver. É essa aqui que você tem dúvidas, então, é isso? Essa daí eu tenho mais dúvida. Escreva o enunciado da segunda lei de Newton e crie um exemplo que ajude a explicar esse conceito. Nós acabamos de falar da segunda lei de Newton, né? Sim, aqui eu sei que tem. É o que eu tô mais em dúvida é o exemplo, na verdade. Né? Bem, um exemplo era qualquer coisa que você empurra e fica acelerado. Então vamos lá. Qual que é a equação da segunda lei de Newton? Me fala. Não lembra a equação? Lembro, era a força resultante Aham, igual a massa vezes aceleração. isso. Um exemplo pode ser a própria força da gravidade, pois os corpos caem aceleradamente. Quanto mais tempo em queda livre, maior sua velocidade, pois a aceleração da gravidade a aumenta. Você pode não perceber isso, mas é óbvio que a velocidade vai aumentando. Porque se você deixar o seu celular cair perto do chão, não acontece nada. Mas se você deixar o seu celular cair de cima de um prédio, ele bate no chão E vai e destruir quebra, tudo. porque a velocidade é muito mais alta na queda, certo? Uma queda Certo. longa. Por quê? Porque teve mais tempo para a aceleração agir. Em especial a aceleração da gravidade, que você conhece bem como 10 metros por segundo ao quadrado, ela
O que que isso significa, 10 metros por segundo ao quadrado? Olha só, isso aqui é bem importante de tu entender. Significa que a cada segundo, a velocidade do objeto aumenta em 10 metros por segundo. Ok? Ok. O que significa que, por exemplo, um objeto em queda livre por 3 segundos, se ele sai do repouso, ele tem 30 metros por segundo de velocidade, depois de 3 segundos de queda. 30 metros por segundo são 108 quilômetros por hora. Ou seja, para tu chegar a 108 quilômetros por hora, pelo menos no vácuo, né? Só 3 segundos mesmo é suficiente, beleza? Beleza. Por isso que um meteoro, quando bate na Terra, a gente tem esse medo, né? O impacto dele vai ser muito alto, porque a velocidade dele também vai ser muito alta, entendeu? Não só pelo tamanho, mas também pela velocidade. Porque pensa, ele está caindo lá da PQP, né? Lá da estratosfera, uma altura extremamente alta, então ele vai cair com uma. Vai chegar com uma velocidade muito alta por causa da aceleração da gravidade, beleza? Pegou a ideia? Peguei. Muito bem. Utilize uma das leis de Newton e o conceito de referencial inercial para explicar por que utilizamos o cinto de segurança. E aí, quer pensar um pouco nisso? Pensa no cinto, pensa, por exemplo, num cavalo, ou Uhum. melhor, num ônibus, porque você provavelmente nunca andou de cavalo, mas pensa num ônibus, né? Se você está em pé no ônibus e o ônibus freia, Você vai você... pra frente. Exato. Por que que isso acontece? Porque quando você está em movimento retilíneo uniforme e você para, você continua em movimento retilíneo uniforme. Perfeito, exatamente. Essa é a primeira lei de Newton. Muito bem. A primeira lei de Newton é exatamente isso que você acabou de falar. Vamos até escrever então, beleza? Ok. A primeira lei de Newton nos diz que o objeto tende a permanecer em repouso ou em MRU, desculpa, a menos que uma força haja sobre ele. Um bom exemplo de referencial inercial, onde ocorre esse efeito, é o ônibus, pois quando o ônibus se move em velocidade constante, ficamos parados normalmente nele, da mesma forma que você está parado agora. Apesar de supostamente a Terra estar girando muito e também está girando em torno do Sol muito rápido e também está girando em torno do buraco negro ainda mais rápido. Mas a gente parece que está parado, certo? Certo. Porque supostamente, né, esse movimento não é acelerado ou algo do gênero. Ficamos parados normalmente, né? Porque está em MRV. Desculpa, em MRU. Quando esse ônibus freia, surge uma desaceleração. Sendo assim, o ônibus diminui sua velocidade. Porém, por inércia, ou seja, por causa da primeira lei de Newton, tendemos a permanecer parados. E é por isso que, uma vez que nosso chão, vamos dizer assim, que é o ônibus, se move, temos essa possibilidade de move, vamos para frente, ok? Ok. Então não é exatamente porque você está se mexendo, mas porque o seu referencial está se mexendo, entendeu? Que é o, Entendi. que é o ônibus. Então acontece em um monte de outros fenômenos aí, mas falar sobre isso seria meio nerdice de físico, então não vou falar. Entendeu? Deu para entender mais ou menos aí a ideia? Uhum. Então tá bom, velho. Tudo questão teórica, né? Mas eu Não, vou explicar essa aqui. Essa aqui tu aí vai só ter, tem teórico aí. isso aqui tu vai tentar explicar, beleza? Eu vou ver se eu acredito. Mas não precisa me explicar. Pensa um pouco, escreve aí, depois tu me lê, beleza?
Tá, tá, eu vou responder. Porque a força que a Terra atrai a Quero que maçã. você escreva primeiro e depois me leia, tá bom? Para que a coisa fique bem posta. Pode ser? Ok, então. Tá bom, escrevi. Vou Pode falar. ler, então. Vamos ver se eu acredito. Explique porque a Porque, força com que a Terra atrai uma maçã em sua superfície é a mesma que a maçã atrai a Terra. Explique. porque esse conceito ele usa a terceira lei de Newton, ação e reação, que a ação e reação ela tem que agir em em corpos diferentes, Uhum. e a Terra e a maçã são corpos diferentes. Elas também Perfeito. têm a mesma intensidade e mesma direção, mas sentidos opostos. Meu Deus do céu, eu não explicaria Peguei, melhor calma. que isso. Tá certo, tá perfeito. Tá, tá. E por isso Ah, elas possuem a mesma força. Você possui a exato. mesma intensidade. Mesma intensidade, é verdade. A intensidade é a mesma, a direção é a mesma, o sentido é contrário, corpos diferentes. Perfeito. Corpos diferentes, né? Muito interessante isso. O pessoal esquece, às vezes, do corpos diferentes. É, Então, você poderia me explicar quatro aqui, né? Por que que o peso e a normal não são para ação-reação, né? Também escreva. ok. Esse negócio de corpos diferentes é bem legal, né? Até mesmo para essa. Respondi. Manda. É que vai ser meio difícil aqui, mas tem muita coisa. Pode ler, pô. A peso e normal não são um par de ação e reação porque elas atuam no mesmo corpo. Perfeito. Isso resume. Já refutou a primeira coisa ali, que é o fato da ação e reação existir, elas existem porque estão em corpos diferentes. Se eu dou um soco na parede, beleza. Quem está sofrendo a força é a parede. Mas a minha mão também sofre uma força. É a reação. São dois corpos diferentes, minha mão e a parede. Beleza. Desenhe uma situação e contém um corpo em repouso em um plano inclinado e marque todas as forças que agem sobre esse corpo. Beleza. Faz aí, mas eu quero um desenho grande, hein? Bem grande. E me manda uma foto, beleza? Ah,
Enviei aí, tá? Vamos ver. Cara, você não está mal. Tirando o fato que seu desenho está horroroso, É, até que está bem legal. Você colocou as forças, né? É isso que importa. Mas eu nunca vi a força da gravidade por levantar as coisas. Ela sempre faz as coisas caírem, né? E você desenhou o PX ali para cima. Isso aí tá errado, né? é pra baixo. Seria para baixo. PX aponta para baixo. E para cima teria que ter uma força, é verdade. Que normalmente é a força de atrito, né? Verdade. Então, em vez daquele F que você deveria ter colocado para cima, você deveria ter colocado Qual? FAT. Mas tudo bem, o professor não daria errado, É, entendeu? Tá bom. Então agora, cara, ó, eu tô aqui para te ajudar, então eu vou te falar uma coisa. Refaça isso aí com uma régua, tá bom? Tem uma régua aí, né? tem. Então refaça com uma régua e coloca a força PX e a força de atrito para os lados certos, beleza? Entendido. Vou enviar agora. Ok. Eu me esqueci onde ficava o atrito, mas eu acho que era lá embaixo. Ah, agora eu gostei do que eu vi. O que é esse A aqui? Seria o atrito. O atrito é uma força que é sempre contra a tendência de movimento. A tendência do movimento dessa caixa é cair, certo? É, Então o atrito devia ser pro outro lado. Eu te falei que tu tinha que desculpa. trocar ali. O que que é esse F ali que tu colocou para cima?
Era a força que é aplicada para ele. Pra E é ficar. o atrito, entendeu? Ok. Então você pode apagar o atrito ali do lado esquerdo e no lugar do F você colocar o A de atrito. Beleza? Beleza. Beleza. É possível existir atrito entre o corpo e a superfície mesmo com o corpo em movimento? É. Pô, isso aí é, né? Óbvio. Um exemplo é o carro, é você andando. Na verdade, o carro em especial é justamente o atrito que joga ele para frente quando a gente está dirigindo. Muito bem. Ó, você sabe que você consegue fazer essa set aí? Fazer os desenhos dos vetores ajuda. Ah, eu Bem, posso tentar. dê uma tentada. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Ok. Voltei. E aí, como é que vai o desenho dos vetores? Eu já terminei, só vou mandar foto agora. Tá bom.
Eu não sei se tá certo, mas vale a pena tentar, né? Vamos ver. Esse 15 aqui é o maior. Só que ele pede o maior e o menor, né? Você fez o menor no seu desenho? Não, eu só fiz o maior, porque o menor eu não sabia. O menor é a mesma coisa, mas você, como você pode perceber bem ali, você colocou um do lado do outro e aumentou o tamanho, certo? Agora você Certo. tem que colocar um contra o outro. Então você vai ter um vetor de 10 unidades, menos um vetor de 5 unidades, ou seja, metade do tamanho. Então o que sobra é justamente Sim. isso aqui, para o mesmo lado do maior, beleza? Beleza. Seria 5, então o menor valor possível seria 5. Maior 15. Isso aí. Ah, Muito bem. De novo, eu quero que você escreva 8 aqui e me diga depois para eu ver se eu acredito. eu fiz aqui. Acabei de terminar. Pode mandar. Posso ler que é mais fácil? Mais rápido? Hã? Posso ler porque é mais rápido e Claro, fácil? claro. Falei besteira. Sim, sim. Tá. Ele pergunta se essa coisa está correta, incorreto, não está correto. Porque não são todas as acelerações que mudam a velocidade. A única que não muda a velocidade é a aceleração centrípeta. Isso, mas cuidado com a sua afirmação. Todas as acelerações mudam a velocidade, sim. Mas nem todas mudam o módulo da velocidade. Ah, Esse é o detalhe. A aceleração centrípeta não muda o módulo da velocidade. mas Se ela muda você a velocidade. fazer um giro ali com o carro, né, você tem que acelerar o carro. Mas no velocímetro vai estar a mesma velocidade, o módulo dela, né, a intensidade. Porém, o vetor velocidade muda, né? Então a aceleração centrípeta ela serve exclusivamente para mudar o vetor velocidade, que às vezes vai estar apontando para um lado, depois para o outro, para o carro poder fazer a curva, entendeu? A ideia é essa. Ok. Então, é isso que está acontecendo. Muito bem. A imagem representa o esquema de transmissão de uma bicicleta. Escreva no espaço ao lado quais velocidades angulares são iguais e as lineares são iguais. E aí, sabe isso? Sei. Então, eu vou querer que você faça o esboço, se necessário, e me diga, tá bom? Ou se não achar necessário fazer esboço, só nomeia bem as velocidades lineares e angulares para eu ver se fez certo, tá bom? Ok. Então, tá lá. Mas então.
Bom, vou mandar agora. Ok. Eu indiquei com os símbolos dele, W como velocidade angular e V como velocidade linear, que são os símbolos deles. Então você estava me dizendo que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Vamos ver. É, porque eles giram na mesma corda. Não, tá errado. A Droga. velocidade angular de A não é igual à velocidade angular de B, tá? A linear de A é igual à linear de B. Ah, é Por quê? angular de A e Angular tem a ver com a quantidade de giros que dá num determinado quantidade de tempo, tá ligado? Então, obviamente, a rodinha menor vai girar mais, enquanto a rodona tá girando menos, entendeu? entendi. Você pode pensar isso numa bicicleta mesmo. Enquanto você está pedalando lá, se você muda a marcha, a outra rodinha gira mais ou menos, né? Não sei se tu sabe andar de bicicleta, mas isso acontece, certo? Sei. Isso. Então, Ah, outra coisa errada que eu tenho aqui é aquele WA e WD, que são iguais também. Só que ó, aqui eu vou ter que. Não o que, são. peraí, eu acho que eu falei besteira porque eu olhei as coisas erradas. Você falou que WA é igual a WB, mas quem é A e quem é B, pô? Eu tô vendo. O A é o Sim, o A tá grandão aqui. Não, eu tô certo, eu B. tô certo. Eu pensei que tu tava chamando a rodinha aqui de dentro de B. Por um momento Ah, eu tá. pensei isso. É que Mas sim, essa você rodinha eu está chamei de errado. B. Você está errado, tá bom? O que A e B têm em comum é a velocidade linear, beleza? Tá. Porque eles estão na mesma Corda. corda. Agora você pode pensar na bicicleta de novo, né? Velocidade linear, em outras palavras, é a velocidade da bicicleta. Que a velocidade que a bicicleta está indo para frente. Essa é a mesma, tanto para rodona quanto para rodinha, porque as duas vão para frente juntas, né? Certo? Certo. Entendeu a ideia? Então a linear de A e de B é a mesma, mas a angular não. A velocidade angular da roda menor é bem maior, né? Pelo Justamente seu porque o raio é tamanho. menor. Exatamente. Então tá, então corrija isso. Você falou que VA é igual a VD. Por V. D você chamou a rodinha de dentro. Errado, né? O que VA e o que a roda A e a roda D tem de igual é a velocidade angular. Ela Porque tá uma uma tá, dentro da outra. exato, uma tá grudada na outra, exatamente. A velocidade angular é a mesma. Não tem como ser diferente, senão o disco ia quebrar ali, né? De alguma forma, um girando numa velocidade, outro na outra. Você também citou que a velocidade angular de C é igual à velocidade angular de D. Bem, parece que sim, porque as duas têm o mesmo raio, né? Assuma que R2, R3 e R4 são iguais. Então, se os raios são iguais, a velocidade angular também é igual, beleza? Beleza. Então, a afirmação que a velocidade angular de C é igual a de D que você fez está certa. E também está certa que a velocidade linear de C é igual a de D. Porque se tem o mesmo tamanho, também tá na mesma corda. Perfeito. Então, as únicas que tu erraste mesmo são as duas primeiras, tá? Aham. Então tá bom. Tá bom demais. Bem, tá aí, velho. Acho que você entendeu aqui bem a matéria, né? Eu só quero mostrar de onde que surge essas coisas, né? Surge dessa equação aqui, ó. Que a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Beleza? Inclusive, essa conta ela cai na minha prova e a velocidade linear pode ser 2πr ao quadrado. Não, 2πr sobre 2. 2πr sobre 2. É, Bom, foi o jeito calma que aí, eu... né? É É porque que a o, velocidade angular é 2π sobre 2 e vezes o r. Não, é que assim, o deslocamento, o mesmo deslocamento que a gente estuda lá no começo da matéria, é 2πr, porque é o perímetro, dividido Sim. pelo tempo. É, verdade. Eu errei, É desculpa. isso que tu quis dizer, né? Beleza. É, só que eu errei. Ah, muito bem. Você também pode associar o que seria o delta teta, né? Que daí não envolve o R, né? O delta Uhum. teta seria só o ângulo final menos o ângulo inicial, né? Dividido pelo tempo. Ou melhor, só o ângulo final menos o ângulo inicial, desculpa. Claro que isso pode se associar, porque esses ângulos podem se associar aqui, né? Eu coloquei 2π pensando no círculo todo, mas eu posso colocar aqui, né? Teta.
ou delta teta aqui. Beleza? Se tu tiver o Beleza. círculo todo, é 2π, mas se tu não tiver o círculo todo, se tu tiver só um arco de círculo, daí tu tem que colocar esse ângulo, beleza? E daí você tem também a velocidade, né? Angular. Que era Pode ser 2π dano. sobre 2. Calma aí. Nossa, Não. Vai depender do ângulo que tu tens. Beleza? tem. Se tu tem o círculo inteiro, beleza. Então, ok. Vai dar 2π. Mas tu não tem o círculo inteiro, não, tá? Esse é o Então tem que delta tomar de cuidado. ângulo. Exato, o ângulo final menos o ângulo inicial. Vai que é só um meio círculo, né? Aí tu vai ter π apenas, né? Isso aí mede π. Ok? Ok. Poxa, velho. Acho que tá bom por hoje. Você fez coisa pra caramba. Ah, quando que é a sua prova mesmo? Segunda. A prova de física é na segunda. Muito bem. Se tu estudares aí e surgires alguma coisa que tu precisas tirar dúvida, pode me mandar no WhatsApp que eu tento responder por áudio, alguma coisa do gênero assim, beleza? Agora eu vou tentar, eu vou refazer os negócios tudo, né, pra treinar. Isso. Muito bom. Releia. Agora não, né? Dá uma descansada aí. Estudar É, muito se insatura um pouco. que agora eu vou Depois ter quando... mais uma aula daqui a pouco, de Ah, é? inglês. De inglês? Putz. Boa sorte aí, cara. Obrigado. A gente se fala. Abração. Tchau, tchau. Abração. Tchau.